Nós pedimos aos irmãos que lessem o livro do profeta Abacuque e ministramos aqui na congregação, capítulo 1, capítulo 2, na congregação Getsemane também o capítulo 1 e 2, na congregação Efatá só o capítulo 1. Mas o capítulo 2, o capítulo 1 fala do juízo de Deus. Primeiro o juízo de Deus sobre os judeus, e depois o juízo de Deus sobre os caldeus, o povo que Deus levantara para, de forma cruel, eles foram muito cruéis, trazer juízo para os judeus. E o capítulo 3, que nós vamos meditar, eu não vou ler todo o capítulo, já li no início do culto, é uma oração. Inclusive a epígrafe do texto traz exatamente a oração de Abacuque. E eu quero destacar, para ler com você mais uma vez, o versículo 1 e 2, e os últimos versículos do capítulo, que são apenas 19 versículos do capítulo 3, ler com você mais uma vez os versículos 17, 18 e 19. O capítulo 1, aliás, o versículo 1 e 2 nos diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Eu estou lendo na minha versão, que é a Nova Atualizada. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Você agora vai para o final do texto, final do capítulo, é o versículo 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das coças e me faz andar nas minhas alturas. Meus irmãos, o salmo, na verdade é em forma de salmo esse capítulo 3 é uma poesia, porque é em forma de salmo. Tanto é que o escritor, que é o próprio profeta, ele diz oração do profeta em forma de canto. Então é uma verbalização de um salmo. E o salmo, você sabe que no Antigo Testamento, o salmista Davi, que foi o maior escritor dos salmos da Bíblia, a grande maioria dos salmos, dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, foram escritos pelo salmista Davi. Mas tem outros salmos que foram escritos por outros autores. Então o salmo, ele tinha uma finalidade de levar o povo a adorar a Deus, através da canção, da melodia, da musicalidade, da própria expressividade do texto. Então tinha essa finalidade de levar o povo a adorar a Deus. Nós estamos aqui diante de um belo salmo, onde o profeta Abacuque, ele encerra o seu livro, e nesse salmo nós notamos petições. O profeta ora a Deus, e a gente vai falar dessa oração, a essência dessa mensagem, dessa reflexão é a oração do profeta. Mas nesse salmo também nós observamos declarações de fé e declarações de louvor a Deus, mesmo diante das adversidades que o povo enfrentou, como juízo de Deus que veio sobre o reino de Judá e sobre também os caldeus. Mesmo diante das calamidades, o profeta encontra força para compreender o que estava acontecendo, porque na verdade nada foge ao controle de Deus, tudo está no controle de Deus, e ele compreende isso,
após ouvir as palavras do próprio Deus, ele reconhece, e aí na sua oração, no seu salmo de encerramento do seu livro, ele faz a sua petição, mas também nessa mesma oração, ele faz uma das mais lindas declarações de fé e de louvor a Deus. Essa linda declaração de fé, essa maravilhosa declaração de louvor e de adoração a Deus, elas destacam-se sobretudo nos 3 últimos versículos do capítulo 3 do profeta Abacuque, que é o texto que eu já li para você, versículo 17, 18 e 19. O capítulo 3, meus amados, é a resposta do profeta ao que Deus havia falado, e ele mesmo registra no capítulo 1 e no capítulo 2 do profeta. Abacuque agora aprender a viver pela fé, como diz o próprio apóstolo Paulo, que o justo viverá pela fé. Abacuque, ele entende, ele compreende que ele precisa praticar e exercitar a sua fé na sua vida, no seu ministério profético, na sua caminhada como homem de Deus que ele era. Então, após as respostas que Deus lhe dá, no capítulo 2, o profeta começa o capítulo 3 demonstrando total confiança em Deus. Ele demonstra total dependência de Deus, e ele começa dizendo exatamente isso: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Observe, amados irmãos, que aqui há uma declaração de obediência, há uma declaração de fé, há uma declaração de dependência, há uma declaração de servo. Abacuque era um servo de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus e temer a essa palavra. Todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus e guardar no coração essa palavra, porque é ela que transforma a nossa vida, é ela que nos liberta, é ela que nos muda, é ela que nos faz ser melhores cristãos, melhores servos, melhores homens, melhores mulheres. E aí, após ele fazer essa declaração a Deus de fé, após o profeta fazer essa declaração de temor, de obediência, de respeito, de amor a Deus, ele começa agora então a pedir a Deus. Ele começa agora a orar pedindo, intercedendo, apresentando diante dele, de Deus Todo-Poderoso, a sua necessidade e a necessidade do seu povo. A sua necessidade enquanto homem de Deus, enquanto profeta de Deus, mas a necessidade de toda a sua geração. E eu gosto de dizer isso, que a oração do profeta Abacuque, ainda hoje, ela continua sendo respondida por Deus. Irmãos, a oração do crente, a oração do justo, move a mão de Deus. Você pode ter certeza que nós somos resultados de oração. Alguém orou por ti em algum momento da tua vida. Pode ser que esta pessoa que orou por mim, orou por você, orou pela tua família, não esteja mais nem entre nós, já tenha sido promovido para a eternidade, já passou desta vida, está esperando o toque da trombeta de Deus para ressuscitar, e ressuscitar num corpo glorioso. Mas a oração dessa pessoa, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu líder, ela continua sendo respondida por Deus, assim como há milhares de anos o profeta Abacuque orou ao Senhor, e a oração dele continua ecoando aos ouvidos de Deus. A oração dele continua sendo respondida por Deus. Isso é maravilhoso, e isso nos motiva a orar, nos motiva a buscar a Deus, nos motiva a confiar no Senhor, a colocarmos diante dele as nossas adversidades, os problemas que nós enfrentamos, seja no seio da nossa família, na congregação onde nós estamos liderando,
no grupo que nós organizamos, que nós lideramos, na comunidade onde nós estamos inseridos, no trabalho, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Coloquemos diante do Senhor, porque a nossa oração, quando ela é feita com toda dedicação a Deus, com toda fé, com toda confiança, ela vai ser respondida agora no tempo presente, pode ser respondida agora no tempo presente, mas ela também pode ser respondida no tempo futuro. Amém, meus irmãos? Deus é um Deus que nos surpreende. Então a oração do profeta é essa: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta começa pedindo que o Senhor avive a obra dele. A oração do profeta, ela é composta por declarações, uma declaração, e por 3 petições. Diga comigo: a oração do profeta contém uma declaração e 3 petições. Ele começa dizendo: ouvi a tua palavra, ó Deus, e temi. Aqui é a declaração da oração. Eu reconheço que tu és soberano, eu reconheço que tu és Senhor, que tu comanda todas as coisas, que tu és o Deus de ontem, de hoje e de será eternamente. Tu és o Deus todo-poderoso. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A nossa oração, ela precisa ter declaração. Declaração que nós amamos ao Senhor. Declaração que nós somos dependentes de Deus. Declaração que nós confiamos nas suas palavras. Declaração que Ele nos ouve, de que Ele nos atende. Declaração de agradecimento, declaração de gratidão, declaração de adoração, de louvor, de júbilo, de exaltação, de glorificação. A nossa oração precisa ter esse ingrediente: declaração. E aí a gente aprende com o profeta essa declaração, e depois ele passa então a pedir a Deus. Ele passa então a apresentar diante de Deus os seus pedidos. A primeira coisa que ele apresenta diante de Deus é: aviva a tua obra. Está aqui no versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama. A versão Nova Atualizada apresenta termos diferentes, mas com o mesmo sentido. E me sinto alarmado, eu temi. Aí ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro pedido da oração: aviva a tua obra. Você sabe qual é a mais importante obra de Deus? Você já parou para pensar sobre o que é a obra mais importante de Deus? A obra mais importante de Deus não é esse templo, não é o templo central, não são as florestas, não são os rios, não são os pássaros, não são os animais. A obra mais importante de Deus, diga, sou eu. Aleluia. Essa é a obra mais importante de Deus. Diga, a obra mais importante de Deus sou eu. Agora vire para o seu irmão e diga: a obra mais importante de Deus é você. Oh, glória a Deus. A obra mais importante de Deus é você. Amém? Essa é a obra mais importante de Deus. Pastor Ender, você é a obra mais importante de Deus. Glória a Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. E o que é que o profeta está pedindo? Por isso que eu disse aos irmãos que a oração do profeta Abacuque, ela continua sendo respondida. É certo que ela tem um tempo. Ele está pedindo para que Deus avive a obra naquele tempo, naquela geração. Depois de luta, depois de flagelo, depois de sofrimento, depois de juízo, Deus está pedindo: aviva a tua obra, o teu Israel, ó Deus, aviva a tua nação, ó Deus, aviva o teu povo, ó Deus. O teu povo tem sofrido, aviva a tua obra no meio dos anos, porque é no meio dos anos que vem as dificuldades. Olha a oração de Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus para quê? Para sair e entrar no meio do povo,
porque começar bem, muitos começam, agora nem todos que começam bem, termina bem. Por isso que o profeta está dizendo, é no meio da travessia que vem a adversidade, é no meio da travessia que vem a dificuldade, é no meio da travessia que você pensa em desistir, pensa em desanimar, mas Deus está dizendo, é no meio que você precisa de avivamento. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O verbo hebraico para avivar tem o sentido de preservar ou manter vivo. O verbo avivar, que vem do hebraico, porque o Antigo Testamento, os irmãos sabem que fora escrito na língua hebraica. O verbo avivar do hebraico tem o significado de preservar. Diga comigo, preservar. Manter vivo. Mas também significa purificar. O verbo avivar também tem esse sentido, purificar. Também tem o sentido de corrigir e tem o sentido de livrar do mal. Olha o que Deus está dizendo, o que a palavra comunica ao nosso coração, que Deus, ao ouvir a oração do profeta, ao ouvir a oração do povo de Deus, dos seus servos e de suas servas, que pedem para que Deus avive a sua obra, Ele está dizendo, Senhor, preserve a tua obra, não deixa que a tua obra seja destruída. Senhor, não deixa que a tua obra morra, mantenha a tua obra viva, mantenha a tua obra viva, mantenha a tua obra de pé, não permita que a tua obra seja destruída. Ou ainda, Senhor, purifique a tua obra. Observe que o contexto aqui de purificar aplica-se perfeitamente ao povo de Deus naquela época, porque eles tinham pecado, eles tinham se desviado, eles tinham se afastado de Deus. Tanto é que quando eles retornam do exílio, o que é que vai acontecer? Vai haver um movimento pentecostal, claro, só contextualizando, vai haver um avivamento, porque a gente costuma relacionar movimento pentecostal com avivamento. Vai acontecer um avivamento. Quando Neemias convoca o povo para a praça, e Neemias veio com a missão de reedificar os muros de Jerusalém, construir os portões de Jerusalém, porque todos eles haviam sido destruídos, os muros haviam sido destruídos. E ele veio com a missão de reconstruir os muros, e ele reconstrói num tempo recorde, se não me falha a memória, 120 dias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém, e aí ele convoca o povo para a praça da cidade, e aí o povo se reúne para ouvir, sabe o que? O Esdras, Esdras lendo a palavra de Deus, e nenhum avivamento acontece, nenhuma obra é preservada, nenhuma obra é corrigida, nenhuma obra é justificada, nenhuma obra é consertada, senão pelo poder da palavra de Deus. Escute o que o profeta disse: ouvi a tua palavra e temi. Então nós precisamos ser avivados pelo poder da palavra de Deus. Uma das principais respostas à oração de Abacuque veio, sabe por quem? Por Jesus Cristo. O Filho é o avivamento da obra de Deus. O Filho é o avivamento da obra de Deus. Pela obra de Cristo, nós seremos mantidos vivos. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, se sacrificou em meu e em seu lugar, para nos manter vivos espiritualmente, para nos levar a experimentar a glória de Deus, para recebermos o perdão dos nossos pecados. E aí vem a ideia, o sentido da palavra avivar, de purificar. Nós fomos purificados pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E também, como disse, que tem o sentido de livrar do mal. Além de corrigir, Jesus Cristo, Ele nos corrigiu pelo poder da palavra. A palavra de Deus diz, escrita pelo evangelista Lucas, que a luz brilhou, resplandeceu
E quando essa luz resplandeceu, os que viviam na região da sombra, da escuridão, veio a luz, iluminou o caminho. Jesus é a luz para o nosso caminho, e essa luz vai nos ajudar a corrigir as rotas da nossa vida, a corrigir o caminho da nossa vida. É pela luz que reflete em nós a luz de Cristo. É certo que nós não temos luz própria, nós somos como a lua. Você sabe que a lua não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol. Você é como a luz da lua, mas nós refletimos a luz do sol. E qual é o nosso sol? É o sol. Jesus Cristo é chamado de sol da justiça. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Cristo que iluminou o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o sentido de preservar, a palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Essa obra, que sou eu, que é você, que somos todos nós, que o profeta orou para que ela fosse avivada, ela traz o sentido de preservar. E sabe como é que nós vamos ser preservados da ira futura, preservados para não morrermos? É porque Jesus Cristo nos amou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a palavra avivamento também tem o sentido de purificar. Nós já fomos purificados, porque está escrito na palavra de Deus, capítulo 2 de Tito, versículo 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, você foi purificado dos seus pecados. Nós fomos purificados de nossos pecados. Ou seja, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, que o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos pelo processo de purificação. Todo o mal que havia dentro de nós foi tirado, foi apagado, foi arrancado, e Jesus agora soprou o Espírito de Deus dentro de nós, e o texto diz que nós fomos purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, é a oração do profeta sendo respondida. Eu estou trazendo alguns significados, alguns sentidos, algumas facetas da palavra avivar, que foi exatamente o que o profeta fez ao orar a Deus: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Também tem essa palavra avivar também tem um sentido de corrigir. O texto sagrado da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você conhece: quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Aqui está o sentido de corrigir. Você era um velho homem, tinha uma velha natureza, uma natureza defeituosa que nós adquirimos ao nascer. Todos nascemos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Paulo escrevendo aos Romanos: todos pecaram e separados ou destituídos ficaram da glória de Deus. E ainda acrescenta no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele está trazendo ao contexto, obviamente que aqui é apenas uma interpretação, não é que ele estivesse rememorando a oração do profeta, mas nós temos liberdade de compreender, de interpretar, de ler, de entender a palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Então eu trago o sentido aqui da palavra corrigir, que é o sentido da palavra avivar do hebraico, para dizer:
que nós fomos corrigidos. Nós fomos corrigidos pelo poder da palavra de Deus. Porque no dia que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós entregamos o nosso coração a Ele, nós nos tornamos novas criaturas. Está no texto sagrado: as coisas velhas passaram. Você era alcoólatra, hoje você não bebe mais. Você era mentiroso ou mentirosa, hoje você não deve mentir mais. Você enganava, hoje você não engana mais. Você poderia até matar, hoje você não mata mais, porque você agora é o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Fomos corrigidos. Corrigidos por quem? Pelo poder de Cristo, do seu sacrifício, da sua morte. Fomos corrigidos pelo poder da sua palavra. E para encerrar a outra palavra que traz o sentido de livrar do mal, Colossenses 1:13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos onde? Nas trevas. Quando nós estávamos submergidos no pecado, nós vivíamos nas trevas. Mas no dia que nós abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida a Cristo, recebendo o perdão, a regeneração, a justificação, Ele se tornou maldito em nosso lugar, e aí nós recebemos a libertação da maldição. E aí a palavra se cumpre agora, quando Paulo escreve aos Colossenses: Ele nos libertou das trevas, o império que mandava em nós, que não fazíamos o que queríamos, mas fazíamos aquilo que agradava a carne, a natureza pecaminosa, a natureza defeituosa, agradava ao inimigo das nossas almas, ao mundo. Mas agora Ele nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então isso, irmãos, é o significado da palavra vivar também, ou seja, livrar do mal. Jesus nos tirou do mal e nos transportou para o reino do seu amor, para que nós vivamos agora uma vida nova, uma vida transformada, de relacionamento santo, agradável a Ele, numa vida de comunhão uns com os outros, respeitando uns aos outros, amando uns aos outros, seguindo a caminhada da fé, sem retroceder, sem recuar, mesmo que a luta seja grande, mesmo que a luta seja gigantesca, mas maior é aquele que está contigo do que a tua luta, do que o teu problema. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos seguindo. Eu não quero passar do tempo, e o tempo já está acabando, meu Deus do céu. Rapaz, o que foi isso, hein? Esse relógio está doido, tá? Ainda tem aqui uns 4 tópicos para falar da mensagem e o tempo não vai dar. Segundo pedido do profeta: torna conhecida. Depois que ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Qual é a obra? A obra da salvação, a nossa vida espiritual, a igreja. Quando eu falo de nós somos a obra, eu posso dizer também no sentido coletivo: a igreja de Cristo, o Israel espiritual, a nação de Judá para o contexto da época, para a igreja de hoje. E a igreja, ela é constituída de pessoas, homens e mulheres que viviam no mundo e agora estão servindo a Deus. Por isso ele diz: notifica, torna conhecida essa obra. Que obra é essa? A obra da salvação. Aleluia. Marcos capítulo 16, que você conhece muito bem: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então esta é a obra da igreja. Irmãos, nós planejamos tantas coisas. Festa, né? Vamos ter festa aqui, festa na Efatá, festa na Getsemane. Só falta festa nos pontos de pregação, né? Mas vocês também podem fazer se quiserem. Festa em todo lugar, trabalho, GF, Tadel, mas todo o trabalho da igreja, todo, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo agora, todo o trabalho da igreja deve estar focado para a salvação das almas. Não é só um aglomerado, não é só um ajuntamento, não é só para a gente cantar, só para louvar, só para parabenizar, não, é focado na adoração a Deus e na conquista de vidas. E deve ser esse entendimento de todos nós, a sensibilidade de todos nós, o desejo ardente dentro de cada um de nós, ganhar vidas, almas. Aqui não batizou ninguém agora, mas que no próximo batismo nós tenhamos pelo menos 10 crentes daqui, 10 lá da Efatá, 30 lá da Getsemane,
É impossível? Não, vamos trabalhar, vamos ganhar almas para o reino de Deus, porque essa é a missão. Torna a tua obra conhecida. Agora a questão é que muitos estão na sua zona de conforto. A oração do profeta: Senhor, aviva. Eu já disse para você que tem um sentido de preservar, tem um sentido de purificar, tem um sentido de manter viva, de livrar do mal. E o outro pedido de oração: torna a tua obra conhecida. Nós vamos ter agora sábado aqui nessa área, e se Deus quiser nós vamos fazer até a Coab 3, 4:30 da tarde. Eu quero convocar todo o povo de Deus para tornar essa obra conhecida, com carro de som, com folheto, com grupo de criança, com grupo de adolescente, com grupo de jovem, com grupo de circo de oração, com os obreiros, a igreja tocando fogo na seara, lançando o pão, lançando a semente. Irmãos, essa é a nossa missão na terra. Se nós não fizermos isso, Deus pode levantar outro povo para fazer em nosso lugar. Por isso que eu gosto muito da expressão: Senhor, não faça sem mim, faça contando comigo. Estou aqui, conte comigo, Deus. Eu quero ser usado. Quem quer ser usado por Deus aqui para ganhar alma para o reino de Deus? Então, priorize a obra. Não faça outra coisa a partir de 4:30 da tarde. Vamos sair daqui, vamos evangelizar esse bairro, vamos para Efatá, Coab 3, vamos evangelizar Coab 3, tocar a palavra de Deus, tocar a buzina em Sião, e dizer que Jesus está voltando, naquela mensagem simples do Evangelho: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Se for possível fazer 20 cultos, nós vamos fazer 20 cultos, porque só aqui nós temos quase 20 obreiros, cada obreiro dirige uma pregação, cada irmã dirige uma oração, cada jovem canta um louvor, e a obra de Deus será realizada, e as almas se converterão, porque se eles ouvirem, eles crerão. Como acreditarão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Você já foi enviado. Jesus já disse: ide. Não espere ser chamado, ser convocado para ser pastor, para ser diácono, para poder ir. Não, você já é discípulo de Cristo. Ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem foi chamado aqui? Levante a mão para eu ver quem foi chamado para fazer essa obra. Glória a Deus. Para encerrar, eu tinha mais coisa, mas o tempo não quero prolongar. Terceiro pedido da oração do profeta: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, tu és tão bom, tu és tão lindo. Tem um hino do pastor Raposo que diz assim: tu és tão bom, tu és tão belo e tão singelo como uma flor. Cante aqui, Franciel. Tu que é o cantor aqui? O Endo também é cantor. Cante, irmãos, vocês sabem. Deus onizado, querubim sentado, cruz o teorim, serafim, e assentado entre os louvores dos serafins. Glória a Deus. Deus, o trono é glória, somente glória, eternamente, e a essa glória participar só pode o crente. Só o crente lavado. Deus, o trono é glória, somente glória, eternamente, e dessa glória participar só pode o crente. Oh, glória a Deus! Só o crente lavado e purificado pelo sangue de Cristo Jesus poderá participar desta glória. Por isso que o profeta, encerrando a sua oração, ou melhor, a parte da sua oração, porque ele vai continuar os versículos seguintes, ele vai continuar orando.
versículo 4, até o último é a oração do profeta, em forma de salmo, em forma de cântico. Ele diz: Senhor, na tua ira, lembra-te que tu és Deus de misericórdia. É como se ele dissesse: Senhor, não põe em julgo as minhas falhas, não põe em julgo os meus defeitos. Quem não falha aqui? Quem não erra de nós aqui? Quem que nunca errou? Quem que nunca pecou? Senhor, não coloque em julgo, não coloque diante de ti as tuas falhas, mas lembra-te que tu és um Deus de misericórdia. Apaga as minhas transgressões, apaga os meus pecados. A palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, não erreis, diz João na sua primeira carta. Porém, se pecardes, vocês têm um advogado fiel, justo, verdadeiro. Jesus Cristo é o nosso advogado. Embora Satanás, os demônios, os nossos inimigos nos acusem dia e noite, dizendo que nós não valemos nada, dizendo que nós não prestamos, que nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas, imperfeitos, mas Jesus diz: eu já morri por ti, eu já paguei o preço por ti, eu já perdoei os teus pecados, eu já te justifiquei. Aleluia. É a justiça de Deus. Ele foi lá no mercado de escravos e nos comprou com seu precioso sangue. E disse: Valbert, Maria, Antônio, José, Pedro, você não me deve mais nada. Eu paguei a tua dívida com o meu sacrifício. Eu estou dizendo: você não me deve mais nada. Eu te justifico. O que é isso? É a misericórdia do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, caminhando de pé, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não termos sido destruídos. E caminharemos, prosseguiremos de pé, olhando para Cristo, porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada amanhecer. Lembra-te, Senhor, que tu és um Deus de misericórdia, e me ajude, e ajude o teu filho, ajude a tua igreja a prosseguir a caminhada. Essa é a oração do profeta Abacuque. E diante de tudo isso, eu vou encerrar aqui. Ele mostra a glória do Santo de Israel. Essa glória está a partir do versículo 3 até o versículo 16. A partir ele salienta os aspectos de justiça, tanto no sentido de julgar, como também no sentido de ajudar, de dar alegria, de dar prazer, de dar contentamento. E aí, no versículo 17 a 19, que é o encerramento do capítulo, o profeta vai concluir a sua mensagem de forma singular. Eu quero que você fique de pé agora. Aqui é uma exclamação de fé e de ânimo ante as circunstâncias de Judá e ante as circunstâncias da nossa vida, do momento que nós estamos vivendo, de perseguição aos cristãos, de perseguição aos princípios, de destruição dos valores, daquilo que nós acreditamos, da tentativa de destruir a família. Diante de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, nós podemos nos apropriar das palavras do profeta Abacuque e com a mesma fé, com o mesmo esmero, a mesma determinação, de maneira singular, replicar, reafirmar aquilo que ele já disse para nós. Então vamos ler o texto, vamos repetir comigo esse texto para a gente concluir. Eu sei que você enfrenta a luta, nós enfrentamos tal qual o profeta enfrentou, talvez não na mesma dimensão, porque ele profetizou desolação para o povo e veio a desolação. Mas nós também enfrentamos lutas, nós também falhamos, nós também erramos, e às vezes sofremos as consequências do nosso erro, mesmo sabendo que Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão e de amor. E diante de tudo que nós enfrentamos, mesmo que falte alguma coisa, mesmo que não esteja da forma como você imaginou, planejou, projetou, lembre-se que Deus é de misericórdia e que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que independente das circunstâncias, Ele governa, Ele é o Senhor, Ele está no controle de tudo. Por isso, internalize essa palavra. Se Deus fizer, Ele continua sendo, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus responder a tua oração, glória a Deus, Ele é Deus. Mas se Ele não responder, Ele é soberano, Ele é divino, Ele também é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Você o adora não é por aquilo que Ele faz, você o adora por aquilo que Ele é.
Glória a Deus por aquilo que Ele é, o teu Salvador. Por isso diga comigo: ainda que a figueira não floresça, todo mundo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Adore, adore a Deus neste momento. Exulto no Deus da minha salvação. Aleluia, 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 aleluia. Exulta o meu Deus pelo que Ele é: soberano, Senhor, Salvador, perdoador, libertador, transformador, Salvador da minha alma. Oh, oh, glória, glória, glória. Exulte agora com o versículo 19 para a gente encerrar. Bem alto e bonito o som. Diga com toda a sua alegria da alma: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dará aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. O que é que eu quero dizer com isso para encerrar? Você deve voar acima dos problemas, voar acima das dificuldades, voar acima das lutas, voar acima das tempestades. Voe acima das tempestades nas asas do Espírito. Oh, glória. Pastor Wendel, faça aqui uma oração de agradecimento e depois os vocais cantam para a gente encerrar. Feche seus olhos, por favor. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra fala, Senhor, profundamente ao nosso coração. Agora, Senhor, eu te peço, Pai, neste momento, sobre a vida do teu povo, sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha que está desanimado, conforme o que foi pregado aqui nesta noite, Senhor, que ele venha se alegrar na tua presença, ó Pai, que ele venha desfrutar da tua grandeza neste momento, que todavia, que a cada momento, a cada instante, ele venha se alegrar no Senhor, no Deus da sua salvação. Nos alegremos, meus irmãos, no Deus da nossa salvação, conforme está escrito na palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, verso número 11: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem te fortalece é o Senhor, é Ele que te dá força neste momento, é Ele que está te dando força nesta angústia. Adore a Ele, glorifique a Ele. Tire aí 30 segundos deste momento para você glorificar, para você exaltar, para você bendizer ao Deus da sua salvação. Ó Deus, no nome de Jesus, vai fortalecendo o Senhor aquele que está desanimado. Meu filho, minha filha, te anima nesta noite, porque o Senhor teu Deus tem falado contigo e tem te abençoado e tem te fortificado, e Ele vai continuar te levantando com a sua destra poderosa, porque Ele é Deus e Ele é fiel.